o episódio empolgante daquela manifestação de Jesus a honrar a mulher, que era o episódio daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Mas nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, porque hoje é um dia especial, é um dia de consagração de diáconos, e é muito bom que a igreja soubesse um pouquinho sobre essa instituição de diáconos e também diaconisas. As diaconisas surgem depois com o advento do trabalho da igreja primitiva. Dorcas foi uma das mulheres muito ativas na igreja como nessa função de serviço da igreja. E temos outras também destacadas pelo apóstolo Paulo, que mais tarde foram também expoentes no serviço aos irmãos. Então, meus queridos irmãos, o nosso texto dá-nos um tema para nós, então, podemos meditar nesta noite. E o tema é as qualidades do crente, as qualidades, né, que qualificam o crente para o ministério diaconal, as qualidades do crente para o ministério diaconal. Então, nós precisamos tomar, meus irmãos, a iniciativa em ampliar o número de diáconos e diaconisas da nossa igreja à vista do melhor atendimento das necessidades materiais e espirituais do povo. Continuadamente nós temos um número bastante grande de pessoas, e que pessoas que precisam muitas vezes de um aconselhamento, precisam de uma palavra, precisam de um apoio, precisam muitas vezes de uma ajuda material. Eu nem sei se aquela irmã que falou do testemunho, ela precisou em algum momento de alguma coisa, mas certamente que ela seria assistida amplamente nas suas dificuldades através do nosso ministério diaconal. Então esta é uma necessidade sempre de nós estarmos ampliando. À medida em que a igreja vai crescendo, nós precisamos de mais diáconos e diaconisas para atender o povo. Sendo assim, o pastor buscou casais vocacionados para esse ministério, para o aumento do quadro diaconal desta igreja. E por isso achamos por bem, nesta noite, meditarmos sobre o texto-chave deste assunto, que é Atos 6:3. Então, há alguns dias atrás, nós achamos que deveríamos somar aos diáconos e diaconisas existentes mais alguns diáconos, para que não houvesse uma murmuração na igreja, como houve na igreja primitiva, como preguei hoje pela manhã. E nós pensamos e ficamos observando os casais que trabalham na igreja e orando a Deus para que Deus nos desse um sinal. E o Senhor então mostrou para nós esses dois casais que estão aqui, o irmão Onias e a Selene, e o irmão Anderson Carvalho e a Tatiane. Casais jovens, porque nós precisamos também de diáconos jovens, porque um dia que tiver que carregar uma barra de ferro de 60 quilos, não vou mandar o pastor carregar, não é verdade? Vou pedir para os diáconos, tem que ser um diácono jovem, porque o diácono já na minha idade já não vai poder com isso. Então nós sabemos que eles nunca vão carregar uma barra de 60 quilos, mas poderão ter algum encargo bastante que exija ter uma capacidade vital bastante grande para atender. Por isso nós também escolhemos casais jovens, porque os casais jovens também podem ficar muito tempo no ministério, né, irmão? Podem ficar quase uma vida toda no ministério, no ministério diaconal. E assim nós temos então esses dois casais e 4 cadeiras, e daqui a pouco essas cadeiras vão ficar vazias, e a cadeira vazia precisa ser preenchida. E ore a Deus para que a gente observando, né, se você tem no seu coração, porque às vezes há irmãos que desejam um ministério dessa natureza. Então ore ao Senhor para que sejam observados pelo pastor e depois testados. Esses irmãos submeteram-se a um encontro com a junta diaconal, e a junta diaconal os questionou. Eles levaram uma literatura sobre a atividade diaconal para estudarem, e foram examinados pelos diáconos para serem aprovados e chegaram até aqui, para poder ser consagrados. Não foi muito fácil não, mas tiveram que enfrentar isto, e nós fizemos tudo isso maravilhosamente. Os diáconos cooperaram para isto e chegamos neste momento aqui. Porque verdadeiramente há necessidade
há necessidade de diáconos e diaconisas na igreja. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós vimos os principais motivos pelos quais a igreja primitiva escolheu entre irmãos e irmãs para exercerem o ministério diaconal, homens ali para esse trabalho. E como vimos, foram esses motivos. Primeiro, o crescimento numérico da igreja primitiva. Parece-me que a presença de diáconos e diaconistas auxilia muito também no crescimento da igreja. Então, o crescimento da igreja primitiva. A Bíblia diz, enquanto isso, dia a dia, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 2,47. O segundo motivo foi para que não houvesse murmurações por sentimentos de abandono do necessitado. Havia as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus, e os judeus, como a maioria era judeu, começaram a cuidar das viúvas dos judeus e esqueceram das viúvas gregas, dos gregos, isto é, daqueles que não eram judeus. E houve uma murmuração na igreja. Terceiro, para o bom exercício do ministério cotidiano de beneficência da igreja. A igreja sempre faz, nossa igreja é uma igreja misericordiosa. Eu até fiquei muito assustado ali na cesta está vazia. Nunca aconteceu isso. Essa cesta está sempre cheia. Eu espero que até o final do culto alguém coloque alguma coisa aqui para nós doarmos lá para a videira, né? Porque, meus irmãos, a igreja ela tem esse dom de misericórdia. E aí os diáconos estão completamente envolvidos nessa questão da misericórdia. Vimos também o motivo maior pelo qual algumas das viúvas não eram atendidas no ministério cotidiano e a iniciativa tomada pelos apóstolos para sanar aquele problema. E as iniciativas que eles tomaram foram essas. Primeiro, os apóstolos convocaram os irmãos para expor o assunto e determinar uma solução. Segundo, o motivo maior apresentado pelos apóstolos foi que não deveria prejudicar o trabalho espiritual dos apóstolos por causa do atendimento das necessidades temporais das viúvas da igreja. Então, para que os apóstolos não ficassem atendendo, como diz comumente, as mesas, né? Aquele trabalho material, trabalho físico, para poderem dedicar à oração e à pregação da palavra. Porque o que alimenta o rebanho são essas duas coisas: a oração pastoral e a pregação da palavra de Deus. Então era para que eles ficassem desimpedidos e pudessem fazer essa obra como fizeram desta maneira. E agora iremos meditar sobre as qualidades do crente para o exercício do ministério diaconal no cotidiano da vida da igreja. Uma vez, meus irmãos, que a igreja é um organismo vivo, ativo, permanente. Se você vier qualquer dia no templo, aqui está o pastor, aqui está o auxiliar do pastor, aqui estão alguns irmãos trabalhando com o pessoal da academia. Agora na terça-feira nós estamos atendendo as pessoas que querem oração pela família, as mães principalmente. As mães, vocês que estão em casa e querem oração pela sua família, por problemas da sua família, seja qual problema for, venha na terça-feira às 9h30 da manhã. Chega aqui às 9h30, subam no salão lá em cima, que nós estaremos lá para ouvir e clamar a Deus e buscar o Senhor para que Deus resolva os seus problemas. Então, a igreja ela é sempre viva, ativa, está sempre agindo, e ela precisa, então, daqueles que fazem esse trabalho, principalmente o trabalho de beneficência, o trabalho de misericórdia, que foi considerado um importante negócio. Os apóstolos consideraram a assistência social um importante negócio, uma coisa fundamental, negócio no sentido de dever da igreja fazer. Uma importante coisa que a igreja deve fazer, assistir aqueles que necessitam no cotidiano da igreja. Então, isto é algo que era relevante na vida cotidiana da igreja primitiva. Era necessário que se escolhesse irmãos com características especiais de entre os membros da igreja para exercê-lo. E assim os apóstolos definiram as qualidades daqueles que deveriam exercer na igreja o ministério diaconal. Para tanto vamos considerar o texto que temos como fundamento desta mensagem, que é Atos 6,3.
Escolhei, né, esta é a palavra dos apóstolos, aos irmãos, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. Por isso, iremos meditar sobre esse tema, as qualidades do crente para o ministério diaconal, as qualidades que habilitam o crente para o ministério pastoral. A primeira qualidade que habilita o crente para o ministério diaconal é a boa reputação, né? Não é se ele tem academia, né? Não é esse, não é boa reputação, qualidade moral, né? Nada impede que tenha uma boa academia, que tenha um bom porte físico, né? Que esteja definido aí, como diz na expressão da palavra aí, mas primeira coisa deve gozar de boa reputação, gozar de boa reputação. Para o serviço como diácono e diaconisa na igreja, a pessoa deve em primeiro lugar gozar da boa reputação entre os irmãos. E o pastor, a primeira coisa que o pastor faz, e os diáconos também, é observar essa característica. Se eu levasse o casal lá, chegasse para os irmãos, que eu cheguei primeiro em particular, conversei com eles, olha, irmãos, eu estou querendo levar ao diaconato os irmãos tais e tais. Se eles não tivessem uma boa reputação, logo eu já saberia, porque os diáconos diriam, não, pastor, espera um pouco, tem pessoas aí que estão com dívida na praça, e aqui na igreja, ao invés de ficar assistindo o culto, ficam lá fora conversando, né? Então precisa ter boa reputação, é a pessoa que vive dentro da normalidade da vida, fazendo aquilo que é útil e necessário. Então, o que significa ter boa reputação? É ter credibilidade entre os irmãos da igreja, e também ser pessoa séria em seus negócios e tratos. Então esta é a característica solicitada pelos apóstolos, ter boa reputação. Champlin, o comentarista bíblico, ele diz, boa reputação em todos os aspectos. Não devem ter-se envolvido em qualquer escândalo que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a sua moralidade ou honestidade. Deveriam ser conhecidos como homens de interesses humanitários, que promovem o seu ofício e apresentassem soluções equitativas aos muitíssimos problemas. A palavra reputação, diz ele, dá-nos a entender que teriam de ser indivíduos testados, ou segundo o que seu sentido original entende que lhes tivesse sido dado testemunho. Pessoas de bom testemunho. Então isso é boa reputação, é pessoa de bom testemunho, que pode estar andando com tranquilidade, tem bom testemunho de todos. Outras pessoas precisam conhecê-las em seus negócios, em seu caráter passado, testificando favoravelmente acerca deles. Então nós não temos nenhuma dúvida, tanto o irmão Anderson Carvalho, como a Tatiane, como o irmão Onias Oliveira e a irmã Selene, são irmãos já de muito tempo na igreja, conhecidos dos irmãos, e que os irmãos certamente nada têm absolutamente para dizer qualquer coisa que possa empanar o brilho do caráter desses irmãos. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda qualidade do crente que habilita ao ministério diaconal é ser cheio do Espírito Santo. Não é aquele que pula, que grita, que fala. Não é isso. Não é. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Porque, meus irmãos, nós aprendemos que encher do Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, então siga uma orientação pastoral. Tire todos os dias 15 minutos, feche lá no seu quarto, né, ou no lugar que você possa fazer silêncio, e silencie a sua mente. Silencie. Se você quiser pensar em alguma coisa, não pense. Você diga, não vou pensar, eu vou fazer silêncio. Se você conseguir fazer um silêncio de 15 minutos no lugar aonde não haja barulho, você vai começar a sentir um refrigério no seu coração, na sua alma. A sua mente vai ficar muito fresca para lembrar as boas coisas, o sentido das coisas espirituais, e você certamente vai ter uma modificação profunda na sua vida, se você exercitar isto
durante muito tempo na sua vida, 15 minutos. Você tem 24 horas por dia, separar 15 minutos para fazer silêncio em sua alma. E esse silêncio vai ajudar você a ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é de calma. Ele é de calma. Ele é de firmeza. Ele é de transmitir força interior para a pessoa. Então, experimente fazer isso. Se você puder vencer tudo e reservar 15 minutinhos no lugar que você faça silêncio, você vai ser grandemente abençoado. E depois me conte a experiência. Alguém disse para mim, pastor, eu estou fazendo isso, foi uma bênção. Numa conversa assim, eu disse, a pessoa disse, olha, faça isso, 15 minutos de silêncio, e essa pessoa está se restaurando tremendamente na sua vida. E se você fizer isso, você vai ser abençoado. Tá bom? Então, se alguém manifesta na sua maneira de viver, que é pessoa com dons do Espírito Santo e pratica cotidianamente os componentes espirituais do fruto do Espírito, essa pessoa satisfaz os requisitos exigidos para o ministério diaconal. Os elementos espirituais do fruto do Espírito Santo são aqueles que estão registrados na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Paulo diz lá, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E na Bíblia Viva, que parafraseia as Bíblias comuns, esse texto está escrito assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, nós somos pessoas assim. Por isso que nós vimos desses irmãos a grande possibilidade de serem excelentes diáconos, porque nós podemos ver nas atitudes da vida dele a manifestação desses elementos do fruto do Espírito Santo. Isto é ser cheio do Espírito Santo. A pessoa que exerce na sua vida o amor cristão, a alegria cristã, a paz de Jesus, a paciência, a bondade, a retidão, a fidelidade, a mansidão e tem domínio próprio, é uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus, está capacitada em condições de ser um diácono, uma diaconisa. Assim sendo, aquela pessoa crente que aspira ao diaconato, masculino ou feminino, deve, por dever de ofício, possuir estes qualificativos para poder exercer satisfatoriamente o ofício de diaconia, no tocante às suas respectivas áreas, e principalmente a beneficência e a misericórdia. Então é Deus que promoveu, isto não é uma criação humana, mas foi Deus, está registrado na palavra do Senhor, que essa necessidade deve ser atendida. Os irmãos precisam ser atendidos nas suas necessidades através de irmãos que têm características muito especiais das suas vidas e podem assim corresponder àqueles que querem realmente, que precisam realmente de algo especial na sua vida para continuarem a sua vida espiritual, e contam assim com o diácono, com a diaconisa para ajudá-los. Pessoas que são capacitadas por Deus para esse trabalho, para esta obra. Em terceiro lugar e último, a terceira qualidade que habilita o crente ao diaconato é ser cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Mas que sabedoria, meus irmãos? A sabedoria que do alto vem. É a sabedoria que está lá na carta de Tiago. A sabedoria que provém de Deus para o coração da pessoa. A alma não é a sabedoria humana, terrena. Como diz Tiago, que essa sabedoria terrena é diabólica. Mas aquela sabedoria que vem do alto é pacífica. É uma sabedoria que produz bênçãos na vida das pessoas. Então é esta sabedoria, cheios de sabedoria. Champlain, mais uma vez, nós citamos este comentarista, ele comentando sobre esse assunto, ele diz: naturalmente, essa qualidade era o resultado direto
do poder habilitador do Espírito Santo de Deus. Trata-se de uma qualidade terrena e celestial ao mesmo tempo. Era mistério que soubessem como rejeitar as murmurações e como cuidar delas. Não é porque se alguém murmura, não é porque murmura que merece receber pancadas. Tem que chegar e considerar a murmuração. A murmuração não é de Deus, né? Porque quando a pessoa tem alguma coisa que deve reclamar, vai ao pastor, vai ao diácono e diz, olha, as coisas são assim, mas às vezes fica aquele, né? aquela murmuração no meio das pessoas. Mas estas pessoas devem ser ouvidas, deve ser considerada a sua murmuração. E o diácono e a diaconisa, eles devem estar preparados para isso, para ouvir estas pessoas. E talvez se é um assunto que deve ser levado ao pastor, para a solução, leva ao pastor. Pastor, olha, tem uma murmuração aí, estão reclamando disso, talvez. Será que nós podemos resolver? Porque se não pode, o pastor vai trazer uma resposta, porque não pode. Não é verdade? Então alguém diz, não, eu quero que lave a panela de arroz. Lava, aquela panela de arroz tem que ser lavada. Aí a gente vai dizer que não pode, porque a panela está cheia de arroz, vai estragar o arroz. Né? Mas se tem vazia, a gente vai falar, olha, vamos providenciar que lave e ela fique limpa realmente. Não é apenas um exemplo para vocês notarem que muitas vezes nós temos que dar uma resposta ou uma solução ao problema, aquele problema que foi reclamado. Então, estas pessoas são pessoas cheias do Espírito Santo, que recebem da parte de Deus um dom para trabalhar nessa área da junta diaconal. Então eles devem saber como cuidar, dar uma resposta ou uma solução às murmurações, às necessidades da igreja. Às vezes também tem que cuidar de problemas espirituais. Não é? Quando alguém está com um problema de ordem espiritual e precisa, vai procurar o diácono ou diaconisa. A sabedoria dos diáconos, meus irmãos, precisa ser espiritual, terrena e prática, dando os diáconos exemplos de discrição e poupança, além da aptidão pelas coisas e soluções práticas. Não é? Aquela reserva espiritual. Não estamos falando de poupança financeira. Estamos falando de reserva espiritual. De ter uma reserva espiritual para cuidar das necessidades espirituais do outro. Contudo, meus irmãos, essa sabedoria também teria de ter um aspecto espiritual, fazendo com que olhassem para os seus semelhantes com espírito de amor, de ternura e de bondade, sempre considerando o seu destino espiritual, eterno, visando o avanço e o desenvolvimento espiritual das suas almas. Não pode tratar assim, olha irmão, eu estou precisando de uma cesta de alimento, está aqui, leva lá. Não é assim, né? Mas o que aconteceu? Perdeu o emprego? Perdi o emprego, então eu vou lá junto com você, vou levar isto. O que mais você precisa? Então uma diferença quando se usa a sabedoria no trato com as pessoas. Então por isso que foram escolhidos diáconos para cuidar das necessidades. Então também, falando de um modo geral, tem que ser pessoas que cuidem de tanto das necessidades físicas como das necessidades espirituais de muitíssimas pessoas, motivo pelo qual tem que ser indivíduos altamente qualificados pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Não pode ser daquele tipo assim, olha, me dá 5 minutos, depois eu volto normal, né? 5 minutos vou quebrar o pau aí, não. O diácono não pode ser assim. É uma pessoa de paz, a todo tempo. É alguém que é dominado pelo Espírito de Deus, controlado pelo Espírito de Deus, e exerce o domínio próprio para a glória de Deus e para a bênção da igreja. Eu falei que era o último item, mas não é, tem uma quarta qualidade que habilita um crente para exercer a função diaconal. É a condição multifuncional ou multifuncionais. A atividade da diaconia exige das pessoas que sejam multifuncionais, tá? Isto é, que tenham, como diz na gíria aí, o jogo de cintura para tratar do assunto. Isto é, que tenham, além das qualidades mencionadas anteriormente, tenham ainda outras qualidades. O apóstolo Paulo menciona, meus irmãos, outras qualidades que devem compor a personalidade daqueles que exercem o diaconato.
Ele diz, lá em 1 Timóteo 3, 8 a 10 e 12, 13, diz assim: da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aquele que vem ao diaconato, ele é visto pela igreja de uma maneira especial. Ele é honrado pelos irmãos também, como aquele indivíduo escolhido por Deus para uma tarefa até muitas vezes difícil para executar, mas que está ali porque Deus o colocou ali e ele está abençoando a igreja, porque essa é a finalidade, abençoar a igreja. Encerrando a nossa palavra, meus irmãos, assim temos as qualidades daqueles que almejam o diaconato. Esses devem ser pessoas crentes em Cristo Jesus, que gozem de boa reputação entre os irmãos e as pessoas de fora. Devem ser pessoas que em seu viver manifeste pelas suas atitudes, que são cheias do Espírito Santo. Devem ser pessoas cheias de sabedoria e também pessoas que tenham um jogo de cintura, que sejam multifuncionais, possam fazer várias coisas, várias ações, porque às vezes é requerido mais do que uma coisa para fazer. Então estas são as qualidades. Assim, meus irmãos, como nós aplicamos essa mensagem àqueles que almejam um dia o diaconato, sejam homens ou mulheres, viva a sua vida cristã de tal maneira que possa ser indicado para o exercício da diaconia. E como você vai fazer isso? Decore mesmo na sua mente Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, e passe a viver cada gominho do fruto do Espírito na sua vida. E aí você vai alcançar um comportamento tal, de nível espiritual, que possa ser visto como uma pessoa apta ao diaconato. Um apelo aos corações. Se você hoje está ouvindo essa mensagem, vai agora participar da celebração desta imposição de mãos, e você deseja no seu coração ser um dia um diácono, uma diaconisa, então eu diria a você: ore ao Senhor. Eu diria a você, realmente, reflita muito sobre isso, peça a Deus, clame ao Senhor, busque viver uma vida que possa ser vista pela liderança da igreja como alguém especial para exercer essa função diaconal. Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra. Então nós vamos agora ao cerimonial de consagração de diáconos e diaconisas dentro dessa sessão extraordinária para a ordenação de diáconos e diaconisas da nossa igreja. Nós vamos pedir, nesse momento, que dois varões rápidos e inteligentes nos movam um pouquinho o púlpito para um dos lados, ou leve para cá, para que nós possamos dar o andamento à cerimônia. Agora eu vou pedir aos irmãos, pode deixar aí mesmo, não precisa levar muito para lá não, aí está ótimo. Aos irmãos que são candidatos ao diaconato, que venham aqui à frente minha, os casais um ao lado do outro. É aqui de frente para mim, frente para a igreja lá, né? Não, mas vem aqui mais para cá um pouquinho, aqui, isso. Os diáconos e diaconisas, façam um círculo atrás deles, amém? Então, os irmãos que vão ser consagrados é o irmão Onias Soares de Oliveira e Selene Rodrigues Aires de Oliveira, o irmão Anderson Carlos Carvalho e Tatiane Bernardes G. Carvalho. Nós vamos agora pedir a eles que ajoelhem-se aqui. E nós vamos impor as mãos e vamos orar. Vou pedir à igreja que se coloque em pé. E todos vocês que sentirem no coração o desejo de impor as mãos junto conosco, estenda a sua mão
na direção dos irmãos. Os diáconos também impondo as mãos agora. Podem se aproximar um pouco mais, irmãos diáconos, para que realmente se entrone. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e glorificamos-te, Senhor, por este momento, quando de conformidade com a tua palavra e a tua santa vontade, nós estamos aqui fazendo esta oração consagratória ao ministério diaconal destes irmãos Onia Oliveiras e Selene, irmão Anderson Carlos de Carvalho e a irmã Tatiane. Ó Deus amado, recebe, Senhor Deus, esta consagração no teu altar de graça. E agora, Senhor, juntamente conosco, estende a tua mão e consagra esses teus filhos, Senhor, a este ministério. E a partir de agora, Senhor, esses teus servos são diáconos, devem receber a honra da tua igreja como diáconos, como aqueles que vão servir para a tua obra. Abençoa, Senhor Deus, a nossa junta diaconal. Abençoa, Senhor Deus, esses teus servos que, como diáconos, estão aqui conosco, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, pois, ó Deus, esta consagração. E estes irmãos são consagrados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao diaconato batista da primeira igreja batista em Lausanne Paulista, em nome de Jesus. E agora nós vamos ter 3 orações. A oração pelo irmão Geraldo Ottoni, irmão diácono Geraldo Ottoni, pelo irmão diácono Luciano e pelo irmão diácono Edson. Oremos. Deus e eterno Pai, nós rogamos a Ti, ó Pai amado, pela Tua misericórdia. Amém, Senhor. E também agradecemos, porque um dia o Senhor pensou em nossas vidas. Amém, e Pai. enviou o Seu único Filho para nos resgatar do mundo, ó Pai. Sim, Pai. E hoje estamos aqui reunidos, ó Pai amado, com alegria no coração. Amém, do Senhor. entendimento de ter o Senhor como nosso Senhor e principalmente o Rei de nossas vidas. Amém, Senhor. O único e suficiente Salvador. Sim, Pai. E Pai amado, receba no Teu altar de graça Receba, Senhor. esses 2 casais aqui consagrados. Amém, à Senhor. primeira igreja. Sim, Pai. Senhor amado, faça na vida deles a sua vontade. Sim, Senhor. Dê a eles a mansidão que vem do Senhor. Sim, Pai. Dê a eles, ó Pai amado, a sabedoria que só vem do Senhor. Dê a eles o entendimento, ó Pai amado, para que todas as situações que for levada a eles, ó Amém, Pai. o Senhor, Pai querido, nos ajude a solucionar, para que ambas as partes, ó Pai amado, saia louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém, Pai. Situação assim, Jesus. E que o Senhor, Pai amado, nesse momento, esteja regozijando conosco. Sim, Pai. Que o Senhor, Pai amado, nesse momento, possa receber. E eles estão aqui, mediante a tua igreja. Amém, mediante o teu Senhor. corpo, Pai amado, igreja que constitui. Sim, Pai. Mediante a autoridade dessa igreja que é o pastor. Ó Deus. Abençoe a vida dele e da sua família. Amém, E Senhor. cada um aqui presente, receba o Pai amado. Amém, Perdoe Senhor os teus Deus. pecados, Perdoa, os Senhor. pecados da sua igreja. E que nós Ó possamos Deus. caminhar de cabeça erguida, com o coração cheio dos seus Amém, Senhor. sabendo que o Senhor é Senhor em nossas vidas. E sabendo, ó Pai amado, que só o Senhor salva. Amém, só o Senhor. nos leva à vida eterna. Amém, Pai. Perdoa meus pecados. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus que eu rogo a Ti, ó Pai. Amém. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por esse momento, Pai. Obrigado, Deus, por essas vidas aqui, ó Pai, que se puseram, Deus, a ser diácono, Deus, na Tua causa. Amém, Na tua Senhor. casa, Pai. Deus, que o Senhor possa estar com eles onde quer que eles vão, ó Pai. Amém, Onde Pai. for, o que eles forem fazer, ó Pai, na Tua causa, na Tua obra, Deus, que eu possa estar abençoando essas pessoas. Sim, Pai. Tuas mãos, ó Deus, que eu possa ser fiel na vida deles, ó Deus. Sim, Pai. Pessoal, familiar, ó Deus, financeira, ó Deus, que eu possa estar cuidando da vida dos teus servos. Sim, Pai. Que os teus servos, Deus, possam ser ferramentas, ó Deus, na tua casa, ó Deus, Amém, Pai. ajudando aos irmãos, ajudando a tua casa, a tua obra, Pai. Amém, Pai. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Abençoa, Deus, todos os ministérios dessa igreja. Amém, Senhor Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém.
diáconos, que a partir de agora fazem parte desse corpo diaconal. Amém, Pai. Abençoando a vida de cada um, Sim, Pai. facilitando, Senhor, dando entendimento, Senhor, para que eles possam, nós juntos possamos realmente, Senhor, fazer uma intervenção na tua igreja. Amém, Pai. As coisas que nós vamos fazer, Senhor, Oh, Deus. mas que nós possamos juntos, Senhor, mais uma vez cumprir o teu objetivo e estarmos, Senhor, glorificando o teu nome, Pai. Amém, Pai. Conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, os irmãos podem se levantar. Os diáconos vão cumprimentá-los, dando a boa-vinda à junta diaconal. E vocês vão sentar agora por um instante aqui à direita, à nossa direita. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Onias. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Tatiane. Deus abençoe. Depois, na saída, os irmãos vão cumprimentar os novos diáconos, que já estarão, por um momento, estarão sentados ali. Apenas é um momento mesmo, que é mesmo um simbolismo. Então, eu pedi aos irmãos diáconos que assentem nas cadeiras ali novamente. E os novos diáconos também se assentem ali, porque eu acho que tem cadeira suficiente lá. Vamos lá ver, eu acho que deve ter. Se não tiver, nós vamos pôr essas cadeiras ali. Podem assentar-se. Creio que tem. Aí. Amém? Pode dar a Bíblia aqui para mim. Então, irmãos, aqui nós temos diante de nós o nosso corpo diaconal. O nosso corpo diaconal. E vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar uma salva de palmas para esses homens e mulheres que trabalham na igreja do Senhor. Amém? Bem, muito obrigado. Amém. Então, eu quero dar aos novos diáconos as boas-vindas a esse ministério diaconal da igreja e dar os parabéns aos nossos diáconos por aquilo que já tem feito durante todo o tempo. E que seja sempre a ajuda diaconal uma bênção para a igreja, uma bênção para o pastor. Amém? Podem assentar que nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Então hoje nós vamos estrear, servindo a ceia, os nossos novos diáconos e diaconisas. Então vamos chamar o irmão Anderson, diácono Anderson Carlos de Carvalho, a diaconisa Selene, o diácono Onias e a diaconisa, aliás, a Tati, né? Carvalho e a Tati e o Onias com a irmã Selene. E declaramos a sessão extraordinária encerrada com as palavras do pastor dita, então, à junta diaconal. E agora nós entramos na celebração da ceia do Senhor. E para celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos cantar um hino neste momento, o hino 123 do cantor cristão. Hino 123 do cantor cristão. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado
com roupas de tão alva são os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis dessa chaga purezas para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Meus queridos, a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come bebe indignamente, e come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a palavra do Senhor: examine-se cada um a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho. Então examine. O exame não é para você desistir de ter a comunhão, pelo contrário, é para você se examinar, pedir perdão se alguma coisa não agradou a Deus, pedir que o sangue de Jesus lave e purifique o seu pecado, e assim lavado e purificado você participa da ceia. Então nesse momento,